Vamos conversar aqui nessa apresentação sobre a Covid-19 aqui no Brasil, traçando um paralelo sobre o que aconteceu e está acontecendo mundialmente, né? Para que a partir daí possamos traçar algumas alternativas baseadas em estudos sobre o que se fazia aqui no Brasil. A motivação para a apresentação desse estudo dá-se basicamente pelas medidas de flexibilização da quarentena que estão sendo tomadas pelos governantes em um cenário que não reúne as condições para tal. Tudo isso em meio a um baixo índice de isolamento social praticado desde o início da quarentena, né? E sua queda crescente, perfeitamente verificável isso, né? Um crescimento do número de casos ainda, em muitos estados, ainda no regime exponencial, né? E também essas medidas de flexibilização sendo tomadas no ambiente de colapso de rede de UTI SUS em alguns estados da federação. Ao final dessa apresentação, teremos condições de responder essas 10 perguntas. Primeira, qual a data prevista para o fim da pandemia da Covid em cada estado da federação? Quais são as variáveis que devem ser consideradas para o dimensionamento da duração de um lockdown? Qual deve ser a duração de uma quarentena? E qual deve ser o índice de isolamento social praticado para que a quarentena seja eficaz? A partir de qual momento pode ser discutida a flexibilização do isolamento social? Qual a média mundial de duração da atual pandemia nos países que já estabilizaram o processo? Por que o Brasil não conseguiu estabilizar a pandemia na duração média praticada em outros países? Qual a taxa de crescimento diário de casos de Covid-19 mundialmente aceita para considerar a pandemia sob controle? Qual a previsão para o número de casos de Covid em cada estado? Quando se dará o pico da curva em cada estado? Por fim, qual o risco de cada estado não estabilizar o processo após a data prevista para o término da pandemia? Inicialmente, vamos trabalhar com um conceito simples, mas que será a base de toda a nossa argumentação durante esse estudo, que é a taxa de crescimento acumulado do número de casos de Covid, aqui representada pela sigla TCC. Um exemplo aí ao lado, né? Se em determinado dia, no dia 9 de qualquer mês, tenhamos 1.000 casos acumulados, e no dia 10 tenhamos 1.100 casos, a razão entre 1.100 por 1.000 dá 1,1, ou seja, houve um crescimento diário de 10%. Conceito bastante simples. Poderia surgir a seguinte pergunta: por que trabalhar com a taxa de crescimento acumulado e não com o R0, que é a taxa de reprodução básica, ou RT? Embora os fins sejam os mesmos, né, que é conhecer o comportamento da pandemia, o cálculo do R0, o R0 é o cenário sem mitigação, sem medidas de mitigação da pandemia, ou R efetivo, que é o cenário já com os cuidados sendo tomados, né? A questão é que o cálculo do R0 necessita do número de recuperados, né, além de estimar probabilidades de contaminação. No atual cenário, onde a obtenção dos números de casos já é o problema que estamos vivenciando, né? Encontrar o número de recuperados, então seria uma dificuldade a mais. Enquanto que a TCC, a taxa de crescimento acumulado, necessita apenas da quantidade acumulada do número de contaminados, né? Em todo caso, ao final do estudo, será apresentado aí uma relação matemática entre a taxa de crescimento acumulado e a taxa de crescimento efetivo, o RT. Continuando com o exemplo, né? Se eu tenho 1.000 casos em um dia e no outro dia seguinte, a quantidade de casos acumulados é de 1.010, a razão entre um e outro aí dá 1,01, ou seja, houve um crescimento diário de 1%. Bastante simples. Nosso dia a dia, esse tipo de contabilidade, né? Caso, em determinado dia, tem 1.000 casos acumulados, né? E no outro dia eu continuo com 1.000 casos acumulados, né? Então a razão aí dá 1. Ou seja, não houve um crescimento, o crescimento foi 0, né?
E para a Organização Mundial da Saúde, 14 dados consecutivos com crescimento zero, ou seja, TCC igual a 1, significaria o fim da pandemia. Para que tenhamos a noção da importância de acompanhar essa taxa de crescimento, né, basta dar uma analisada do que está acontecendo atualmente, né, em que pese toda essa tragédia, né, então, dos 100% da população do Brasil, segundo os dados oficiais, batendo agora a cifra de 1 milhão de casos, né, isso significaria aproximadamente aí 0,5% da população. Né, ou seja, teríamos uma população suscetível de ser ainda infectada de 99,5%. Ainda que seja considerado aí a questão da subnotificação, se multiplicássemos aí por 10, ainda teríamos esse seguinte cenário aí, né? 5% de contaminados contra 95% aí da população ainda suscetível de contaminação. Então, se faz necessário o acompanhamento desse número, né? Porque enquanto não tivermos a vacina, a prevenção é o único remédio que nós temos. Essa taxa de crescimento acumulado foi, digamos, estabelecida, né, em fevereiro pela China. Foi a primeira vez que esse número ficou bastante caracterizado. Ou seja, a China considerou sob controle o cenário pandêmico, né, a partir do atingimento desta taxa diária de crescimento acumulado de 1,005, ou seja, 0,5% de crescimento diário. Então, hoje, atualmente, o cenário na China é esse aí. A linha pontilhada representa essa taxa de estabilização de 1,005 e a linha azul é onde está hoje a China, ou seja, perfeitamente controlado aí a questão da pandemia. Então, um exemplo mais prático ainda, né? Se tivéssemos aí 1.000 casos acumulados, há uma taxa de 1,005, ou seja, de 0,5% ao dia. No dia seguinte teríamos 1.005 casos, no dia seguinte 1.010, no outro dia 1.015 e assim sucessivamente. No 30º dia aí 1.110 casos, ou seja, processo pandêmico completamente sob controle. Vamos fazer um exemplo aí, caso no dia 30 de maio, né, se tivéssemos já operando com essa taxa de crescimento de 1,005. Né? Então, no dia 30 de maio, nós tínhamos aí 500 mil casos acumulados. Se tivéssemos sob o regime de controle da pandemia, né, no dia 12 de junho, teríamos esse número aí, 533.500 casos acumulados. Todavia, a média da taxa de crescimento no Brasil, nesse período aí, é de 1,044, o que significa que em 12 de junho tivemos aí 830 mil casos acumulados. Então aí ao lado nós temos o gráfico, onde vemos aí na parte da esquerda o cenário sob controle. O azul é o valor referente ao dia 30 de maio, né? E o laranja do dia 12 de junho. Veja que diferença imensa. 500 mil para 533, quando na verdade passamos de 500 mil para 830 mil. Comparando aí o cenário da Europa com Américas e com o Brasil, que nós temos é isso aí. Em termos de taxa de crescimento acumulado, Nova Zelândia, taxa praticamente 1. Em último é a Venezuela, 1,055. E o Brasil nessa situação aí. Essa é a taxa referente aqui a junho, final de junho. 1,044. Esses em destaque no azul mais escuro aí são os países da Europa que conseguiram estabilizar a taxa.
E esses circundados aí foram os que já fizeram sua flexibilização, já estão em abertura da economia e das suas atividades normal, as atividades antes da pandemia, né? Que é a Espanha, a Itália, Noruega, Alemanha, França, Finlândia, Reino Unido, Portugal. Temos o caso aí da Suécia, mas a Suécia, veja aí que não foi estabilizado ainda a taxa. Em relação à Europa, primeiramente nós temos aí a taxa de 1,005, que é a taxa considerada de estabilização, a linha pontilhada representando aí essa taxa. E hoje nós temos a Europa sob controle, segundo a linha azul, totalmente contida nesse intervalo da taxa considerada como necessária para a estabilização do processo. Aí, conforme podemos ver, né, desde o dia 14/5, a Europa é completamente contida na linha de controle, que significa a taxa de crescimento acumulado de 1,005. A partir de agora, vamos começar a ver, né, a compreender por que a Europa se encontra da maneira que se encontra, ou seja, completamente estabilizada. Então, nós temos aí, inicialmente, um gráfico representando a situação da Espanha, onde no eixo vermelho da esquerda eu tenho representado a taxa de crescimento acumulada. E no eixo vertical aí da direita, em azul, tenho aí a taxa de isolamento social. Então, o que é que aconteceu na Espanha, né? Vinha com a taxa alta, como todos os países, né? Uma taxa de crescimento aí de 1,5. E a partir de determinado momento aí, mais precisamente aí, 15 de março, a Espanha começou seu processo de isolamento, processo de quarentena. Então a sua taxa subiu aí para taxa de isolamento social, subiu aí para 80%. Uma explicação necessária. Essa taxa de isolamento social, ela feita com base nos estudos da Google, no relatório da Google, né? Então o que a Google fez, né? Ela, nas últimas semanas de janeiro, ela fez isso mundialmente, né? Todos os países, várias regiões dos países, né? Estabeleceu como padrão o comportamento verificado nesses países, né? Nesses locais, durante esse período, aí, dessas últimas 3 semanas de janeiro. Estabeleceu aquilo ali como uma linha base, né? Então, a partir dali, ficou como fosse o padrão, né? É o nosso zero aí da taxa de isolamento social. Então, os países vinham nessa, por volta da normalidade aí, né? Antes de começar a gravidade aí da questão pandêmica, né? Antes de aumentar, vinham praticando aí a sua taxa de isolamento normal. Iniciado o processo de quarentena, como podemos ver aí na Espanha, né? Essa taxa subiu, o isolamento subiu para 81%. E ficou nessa média aí durante 48 dias. A partir desse momento, né, de 48 dias, verificado que a taxa de crescimento acumulado havia se estabilizado no patamar aceitável, a Espanha, né, como de resto todos os países da Europa, né, começaram a flexibilizar. O que é interessante verificar é que com a abertura das atividades, a abertura da economia, né, representado aí pela queda da taxa de isolamento social, né, nós vemos aí a curva em azul. Após 48 dias de quarentena, ela decai, todavia, a taxa de crescimento se mantém sob controle. No gráfico aí ao lado, nós temos como se fosse um detalhamento aí da questão aí da taxa de crescimento, um zoom aí, né? Então nós vemos aí nesse gráfico aí da direita, a linha pontilhada representando a taxa de crescimento considerada de estabilidade, né? E a Espanha completamente inserida abaixo aí dessa linha de controle. Situação idêntica da França.
e vinha também no processo aí a taxa de crescimento de 1,6. Quando começou o seu processo de isolamento social, por volta de 20 de março, que se estendeu por 43 dias, após o qual a França também procedeu à sua abertura. Durante o período da quarentena, obteve aí uma taxa média de isolamento de 80%. Fez a flexibilização e manteve sob controle. Vemos aí no gráfico ao lado alguma dificuldade aí da França, aí por volta do final de maio, mas logo em seguida recuperado, e assim permanece até hoje a França. A questão do Reino Unido demorou mais a entrar em período de quarentena, porque até então, até aquele estudo apresentado, o Reino Unido era partidário aí da questão da imunização de manada. Vamos ver mais na frente aí que se configurou uma verdadeira tragédia dos países que adotaram isso aí, inclusive em parte aqui no Brasil. Então o Reino Unido vinha com a taxa bastante elevada, aí 1,6, entre 1,6 e 1,7, taxa de crescimento, e começou o seu período de quarentena em 24 de março, se estendeu aí por 40 dias, obtendo em média uma taxa de isolamento social de 79%. Percebe-se aí uma flexibilização a partir desse período, né? E vem mantendo relativamente aí dentro do limite a sua taxa de crescimento acumulada. Vemos aí no gráfico da direita, né? O Reino Unido perfeitamente aí sob controle. A Itália começou o seu processo de quarentena em 15 de março. Estabeleceu uma taxa média de 78% de isolamento social. Estendeu sua quarentena por 49 dias, a partir do qual, com a flexibilização, também representada aí pelo decréscimo da curva de isolamento, conseguiu manter, conforme o gráfico ao lado, a taxa de crescimento acumulado sob controle. A Áustria, processo de quarentena a partir de 17 de março, se estendendo por apenas 28 dias, obtendo uma taxa durante esse período de quarentena de 75%, e que após a flexibilização aí, conseguiu manter também a taxa de crescimento acumulado dentro da taxa admissível de 1,005. Bélgica, de forma semelhante, estava com uma taxa bastante elevada, a Bélgica, né, de 2,2. Iniciou a sua quarentena em 15 de março e a estendeu por 48 dias, obtendo aí nesse intervalo uma taxa de isolamento social de 68%. Fazendo-se a abertura na sequência, né, a flexibilização aí do seu isolamento, conseguiu manter, conforme podemos ver no gráfico ao lado aí, a sua taxa de crescimento contida no intervalo de 1,005, ou seja, sob controle. Suíça iniciou a sua quarentena em 20 de março e a estendeu por 43 dias. Obteve durante esse período uma taxa de isolamento médio de 60%. E após a abertura das suas atividades, conseguiu também manter a sua taxa de crescimento sob controle, conforme podemos ver no gráfico ao lado. A Dinamarca já mostra aí claramente aí um comportamento bem atípico aí da sua questão, aí, tanto da quarentena como da abertura. Né? O que aconteceu aí na Dinamarca? Começou o seu processo aí de quarentena em 15 de março, se estendeu por apenas 20 dias, e durante o período da quarentena, a média praticada de taxa de isolamento social foi de apenas 57%. Todavia, essa abertura, inclusive, podemos perceber
e a taxa de isolamento ficou aquém do normal. Ou seja, temos índice aí até de menos 150%. Ou seja, não apenas voltou à normalidade do que era a Dinamarca ali por volta de janeiro, final de janeiro, né? E sim uma atividade bastante intensa. Todavia podemos ver aí que a taxa, pequenas oscilações, aí, se mantém sob controle também na Dinamarca. Na Holanda, o processo de quarentena iniciou-se em 20 de março, prosseguindo-se por 43 dias, dentro do qual foi obtida aí uma média de taxa de isolamento social, um índice de 49%. Isso foi suficiente para reduzir a taxa de crescimento acumulado ao nível de segurança aí de 1,005, conforme pode ser visto aí em melhor detalhe aí no gráfico ao lado. Então a Holanda também conseguiu aí a sua estabilização do seu processo de crescimento, da sua taxa de crescimento. Na Alemanha temos aí também um comportamento considerado aí atípico. Por quê? A Alemanha começou o seu processo aí em 20 de março, estendeu por 43 dias, mas a média de isolamento social foi de apenas 42%. Todavia, com a abertura das atividades, após esse período, né, verifica-se que a taxa de crescimento se mantém sob controle, ou seja, abaixo de 1,005, que significa 0,5% de crescimento diário na quantidade acumulada. Já Portugal, verificamos aí que Portugal não conseguiu estabilizar sua taxa. Começou seu período de quarentena em 15 de março e o estendeu por 48 dias, terminando em 2 de maio. Conseguiu praticar uma taxa de isolamento de 75%, todavia, como podemos ver no gráfico aí ao lado, a taxa de crescimento se mantém um pouco acima da taxa de controle aí de 1,005. Dando um giro agora sobre outros países fora da Europa, né? Temos aí a Austrália, começou seu processo de quarentena em 29 de março, estendendo por 32 dias, dentro do qual conseguiu uma taxa de isolamento social médio aí de 55%. Com a abertura das suas atividades, ou seja, com a flexibilização de suas normas de isolamento, conseguiu e consegue manter até hoje sob controle a sua taxa de crescimento, aí abaixo da taxa admissível de 1,005. Vietnã. Vietnã começou também um pouco tarde aí o seu isolamento, né, em 29 de março, e o estendeu por apenas 28 dias. Dentro desse período, né, verifica-se aí que a taxa de crescimento teve sua queda, como os demais. Conseguiu estabelecer aí um isolamento social de 72%, fez a sua abertura e vem conseguindo manter com pequenas oscilações dentro do limite de controle a sua taxa de crescimento. Nosso vizinho aqui, o Uruguai, que também conseguiu a sua estabilização, com alguma dificuldade, mas começou o seu processo aí de quarentena em 20 de março e o estendeu por 43 dias. Dentro desse período aí, obteve uma média de isolamento social, um índice de 66%. A queda na taxa de crescimento é verificada aí de imediato e após a sua abertura, né, uma abertura bastante controlada, saiu de 66%, desceu até 40% e já retorna aí para 60%. Por quê? Porque verificou-se pequenas oscilações aí que poderiam fazer com que o processo saísse do controle. Então, daí vem a preocupação, também uma razão desse estudo, dessa flexibilização que nós estamos fazendo aqui. Vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. Mas o Uruguai, aí verifica-se também que depois da sua abertura, né, conseguiu estabilizar a sua taxa.
pequenas oscilações, né? Saiu um pouco ali da taxa de controle, mas já retornou. E assim vai o nosso vizinho aí, né? O melhor situado aqui na América do Sul. Japão. O Japão havia optado por não fazer isolamento. Terminou fazendo, conforme pode se verificar aí na taxa de isolamento social, a partir de 11 de abril, bastante, oscilando aí, né? Um coeficiente de variação muito alto aí, mas estabeleceu aí em média 62% durante esses 37 dias, suficiente para verificar aí a estabilização da taxa de crescimento, né? A curva em vermelho aí se estabiliza de imediato aí, com o efeito aí do isolamento social praticado no Japão. E consegue, como os demais países, né, manter sob controle a sua taxa de crescimento dentro do limite máximo de 1,005, que se mantém até hoje, o Japão. Coreia do Sul foi o contrário, né? Foi um dos primeiros países a iniciar o seu isolamento. O fez apenas, no entanto, né, por 22 dias. Começou em 22 de fevereiro, manteve-se aí por 22 dias numa taxa mediana de 52%, conseguiu a diminuição, a redução aí para os níveis de 1,01, ainda fora, mas mesmo assim, embora tendo saído do isolamento, né, voltado aí à sua normalidade, certamente com outras políticas, vem mantendo aí com alguma dificuldade, conforme podemos ver no gráfico aí ao lado, oscilações aí dentro da margem de controle, né, o comportamento aí da Coreia do Sul. Ou seja, essa variabilidade aí, né, implica nesse comportamento aí crescente. Né? Então a Coreia do Sul tem que ficar atenta à sua questão aí de isolamento, né? Porque reduziu bastante, ficou aquém do que era normal. E hoje está no limite aí de sair do controle, a questão da Coreia do Sul. E aqui temos o Brasil. Nós iniciamos aí o nosso isolamento social em 22 de março e o estendemos por 42 dias. Dá por volta aí de 2 de maio, 3 de maio, por aí. Nossa taxa média foi de 71%. Todavia, o gráfico aí ao lado fala por si. Estamos acima, e bem acima, da taxa de controle. 1,005 aí na taxa, na linha pontilhada, e acima, na linha azul, aí no gráfico aí da direita, nós temos a situação do Brasil. Ou seja, estamos ainda completamente fora do controle da linha que manteve e mantém os países da Europa e do mundo sob controle, ou seja, a questão da pandemia mundialmente está contida aí na taxa de 1,005. E no Brasil, nosso cenário é esse aí. A taxa bastante elevada ainda, né? Taxa de crescimento fora totalmente de controle ainda. Detalhamento aí da questão da nossa taxa de crescimento, representando aí pela linha azul. Então, a primeira conclusão a que chegamos é o seguinte, né, que o isolamento social é fundamental na redução da taxa de crescimento diário do número de casos de Covid, mas não responde sozinho pela estabilização do processo de contaminação. Outros cuidados especiais são necessários. A função do isolamento social de máxima intensidade, quer que seja o nome que se queira dar, quarentena, lockdown, é o de estabilizar o processo de contaminação a uma taxa de crescimento diário administrável, por exemplo, adotada mundialmente como de 1,005. E de que também podemos concluir que só é possível flexibilizar o isolamento social de máxima intensidade após a estabilização do processo de contaminação. No caso da atual pandemia,
é um crescimento do número de casos acumulados de 0,5% ao dia. E de que, também, uma vez estabelecido o processo, é possível retornar à normalidade e manter a taxa de crescimento diário admissível, desde que continuados os cuidados especiais. Esse último ponto aí dessa primeira conclusão é importante para fazer o contraponto em relação à questão do isolamento social, de que seria necessário a sua perpetuidade, a sua continuidade aí sem fim, para manter a taxa sob controle. Não foi isso que foi visto aí nos exemplos até aqui mostrados nos países do mundo inteiro, né? De que uma vez atingido aí o patamar de 1,005, foi possível sim abrir a economia, voltar à normalidade, né? E manter essa taxa sob controle de 1,005. Importante falar agora sobre algumas estratégias de enfrentamento na Europa, né? Principalmente em relação à imunização de rebanho em face do isolamento social. Então nós temos aí a Suécia, ladeada aí por dois países, né? À esquerda aí nós temos a Noruega e à direita aí a Finlândia. E o comportamento foi o seguinte: na Noruega, o isolamento social se estendeu aí de 15 de março a 14 de abril, 30 dias. E a taxa de isolamento social médio nesse período foi de 54%. Temos aí a Finlândia, com sua quarentena de 23 de março a 2 de maio, 40 dias, com a taxa de isolamento social médio de 56%. E temos aí a Suécia, cuja quarentena foi de 15 de março a 2 de maio, 48 dias. Todavia, a Suécia que optou pela imunização de rebanho, ou seja, deixar que todo mundo se contamine para que todos adquiram a sua imunidade, né? Obteve aí uma taxa de isolamento social de 27%. Abaixo nós vemos aí o que aconteceu na Noruega, ou seja, conseguiu estabilizar a sua taxa de crescimento abaixo da taxa de 1,005. A Finlândia também, com alguma dificuldade, conseguiu estabilizar. E a Suécia optou pela imunização de rebanho. A situação é essa aí, totalmente fora de controle, a sua taxa de crescimento. Isso tem reflexo, como veremos a seguir. Com essa métrica aí de casos por milhão, fica bem claro aí o que significou a adoção dessas duas estratégias, né? A Noruega, 1.600 casos por milhão, Finlândia, 1.200 casos por milhão, e a Suécia, 4.879 casos por milhão. Em termos de óbitos, a Finlândia, 59 óbitos por milhão, Noruega, 46 óbitos por milhão, e a Suécia, 477 óbitos por milhão. Números que falam por si. A segunda conclusão é que a imunização de rebanho, como estratégia para o enfrentamento da pandemia, provoca um maior número de casos de Covid e, consequentemente, um maior número de óbitos, em comparação com outras estratégias baseadas na restrição de deslocamento de pessoas. Então, fazendo um apanhado aí geral do mundo, né, nós temos esse quadro aí. Na primeira coluna aí nós temos os países que conseguiram aí a sua estabilização no processo pandêmico, o índice de isolamento social praticado, o período de quarentena e a taxa de crescimento acumulado completamente dentro aí da faixa considerada de controle. A partir da tabela anterior, podemos elaborar os seguintes gráficos.
Então nós temos aí esse primeiro, que é a quantidade de dias necessários de quarentena para estabilizar a taxa de crescimento. Como resposta a uma das perguntas iniciais feitas, né, nessa apresentação, né? Então nós temos aí um gráfico, onde as colunas em azul representam os dias de quarentena. Então nós temos aí que, com 20 dias de quarentena, 6% dos países conseguiram estabilizar sua taxa de crescimento. Com 22 dias, 12%. E assim sucessivamente. Então, com 48 dias de quarentena, 94% dos países conseguiram estabilizar sua taxa. E da nossa amostra de estudo, né, com 49 dias aí, todos os países já haviam conseguido estabilizar sua taxa de crescimento. No segundo gráfico, nós temos aí o percentual de isolamento social necessário para estabilizar a taxa de crescimento. Da mesma maneira, com 42% de isolamento social, 6% dos países conseguiram a sua estabilização da taxa de crescimento acumulado. E assim sucessivamente. Então nós temos aí na penúltima coluna que com um índice de 80%, 94% dos países conseguiram estabilizar. E com 81%, né, todos os países com 81% de isolamento social, os países da amostra conseguiram estabilizar a sua taxa. Então nós temos aí esse binário aí da quantidade de dias e da taxa de isolamento social necessários para estabilizar a taxa de crescimento acumulado. Podemos então elaborar aí um gráfico aí do risco, né, do risco da taxa de crescimento ficar acima de 1,005 em face do tempo de quarentena e do índice de isolamento social praticado. Então nós temos aí no primeiro gráfico aí uma equação que eu posso trabalhar com esse risco para ficar fazendo aí a simulação entre o risco admissível em face da quantidade de dias de quarentena e no gráfico ao lado, da mesma forma, o risco da taxa ficar maior do que 1,005 e o índice de isolamento social. Transformando isso em tabela, temos o seguinte cenário. Então nós temos aí uma tabela, onde eu tenho aí nas duas primeiras colunas aí o risco. Tenho aí o risco da taxa ficar maior do que 1,005, ou se eu quiser trabalhar com a confiança de que a taxa fique inferior. Então, na primeira linha, o que é que nós temos aí, né? Se o país está disposto a correr um risco baixo, ou seja, ele quer ter uma confiança alta de que a taxa vai ficar sob controle, ele deve praticar o isolamento social de 81% durante 49 dias. Do lado oposto, se o apetite do risco pelo risco é alto, ou seja, ele quer correr risco extremo aí de 95% de que a taxa fique acima de 1,005, praticaria um isolamento social com a taxa de 45% durante 22 dias. Então é esse o cenário que nós temos aí, né? Então a decisão da quantidade de dias depende desse binário aí, do isolamento social e do período. Se o país opta por um risco muito baixo, significa que ele vai impor à população tanto a taxa de isolamento social alta, quanto um período também de quarentena alto. No entanto, ele tem a confiança maior de que vai obter o resultado de que é controlar a sua taxa, né? A taxa de crescimento que se mantenha sob controle. Se ele quer correr um risco alto, ou seja, pouca confiança no processo, o país vai adotar uma taxa de isolamento baixa durante um período baixo também. Então, como decidir, né? Existe uma regra para isso, né? O que existe é que um risco admissível médio ficaria em torno aí de 20%.
Então, se, digamos, o país opta por 20% aí de risco, né? Ou seja, ele quer ter uma confiança de 80% que vai dar certo, deveria optar, então, por 75% de taxa de isolamento social durante 44 dias. Então, esse cenário, essa tabela aí também é importante, né, para esclarecer que a questão de estabelecimento aí de lockdowns de 10 dias, de 15 dias que temos verificado, né, realmente isso não surte efeito. Surte efeito no caso de uma redução do número de casos pontual, mas que logo em seguida volta a subir, né, como verificamos aí em alguns países na Europa. Então, em termos de limites, o que teríamos era isso aí, de 22 a 49 dias, com a confiança de 5 a 95%, de que ao final do processo o país tenha sob controle a sua taxa de crescimento acumulado. Então, a terceira conclusão é de que a implementação do isolamento social de máxima intensidade, aliado a outras estratégias de enfrentamento, é capaz de reduzir a taxa de crescimento acumulado dos casos de Covid, a sigla ITCC, ao patamar de estabilização adotado mundialmente, que é de 1,005, desde que observados os seguintes parâmetros. Então, nós temos aí essa tabela que representa aí o limite inferior de 22 dias de quarentena, 49 dias de quarentena, com as respectivas taxas de isolamento social de 45% a 81%. Como pode haver, certamente vai haver, o Brasil é um desses exemplos aí, em que os percentuais e a quantidade de dias não são exatamente o constante da tabela, então podemos fazer aí um risco ponderado, né, através dessa expressão. Utilizando aí o exemplo do Brasil, né, nós tivemos aí 71% de taxa de isolamento durante 48 dias, temos o risco aí de 28% de não atingir uma taxa de crescimento acumulado de 1,005, como de fato, né, esse risco ocorreu, como de fato não conseguimos estabilizar a nossa taxa. Então, vindo aqui para as Américas, começando a fazer o comparativo aí com o Brasil, nós temos aí a questão dos Estados Unidos, onde percebe-se aí uma estabilização da taxa de crescimento aí dos Estados Unidos, todavia acima da taxa mundialmente aceita. É como se o país houvesse decidido considerar como estabilizado, né, o processo pandêmico a uma taxa de 1,01. Ou seja, se temos lá 2 milhões de casos, né, então é admissível aí que haja uma variação diária de 20 mil casos por dia. América do Sul, taxa de crescimento acumulado. Então, essa é a situação da América do Sul, completamente fora do controle. Comparando aí com a Europa, o cenário é esse aí. Taxa pontilhada em vermelho representando aí o limite de controle. Acima nós temos aí a Europa completamente aí, né, alguma oscilação, já querendo sair aí na metade de junho para cá, sob esse controle. E abaixo aí nós temos a América do Sul, né, totalmente acima desse valor considerado admissível. Então, analisando aí os 4 primeiros mais bem posicionados aí aqui na América do Sul, né, começamos aí pelo Uruguai. A situação é essa aí. A partir daí, a coisa já não está tão boa, né? O Equador, também fora de controle. O Paraguai, idêntico. E o Peru. E os 4 últimos, né? Começando aí pelo Brasil. A taxa também fora de controle.
Nossos vizinhos, a Argentina também, situação bastante irregular, né? E que pese o número de casos, né? Bastante, bem abaixo do Brasil, mas em termos de taxa de crescimento também fora de controle. Temos aí a Bolívia, taxa de crescimento acumulado nos últimos 30 dias, também fora de controle. E a Venezuela, né? A situação mais caótica em termos aí de controle. Bem, decorridos aí mais de 100 dias de pandemia, por que ainda não atingimos essa taxa de 1,005? Natureza das causas da instabilidade dos processos, né? Entrando aqui um pouco aí analisando essa questão sobre a ótica dos processos, né? Então, o que torna instável os processos são as causas comuns e as ditas causas especiais. Nas causas comuns, né, qual é a característica das causas comuns? Atuam o tempo todo, afetam a todos, independente da vontade. Como exemplo, aí nós temos aí o poder de reprodução do vírus, a população do país ou do estado, a área territorial, percentual da população ainda suscetível de contaminação e o clima. Ou seja, sobre essas características, né, independe da vontade do agente. Já as causas especiais, a situação é diversa. Nas causas especiais, elas não atuam o tempo todo, não afetam a todos e depende da vontade. Um exemplo aí, o erro de estratégia. Por exemplo, imunização de rebanho contra o isolamento social. O fato de testar ou não testar. A questão do foco na doença. A discussão que tivemos aí sobre a adoção de determinado medicamento, se usar ou não a cloroquina. Em vez de focar na prevenção do isolamento social. Então, sobre essas causas, que dependem da vontade, há a possibilidade de controle, né? Elas não atuam o tempo todo e não afetam a todos, né? Porque a questão da imunização de rebanho. Embora o governo central tenha optado e defendido essa tese, os governos locais não a aceitaram. Né? A questão do foco da doença. Há quem foque na questão da recuperação e há quem foque na prevenção. Outro exemplo aí de causas especiais são agendas e prioridades divergentes. Ouvimos muito aqui no país a discussão primeiro a vida, depois a economia. Outra ótica era primeiro a economia, pois o desemprego mata mais que o vírus. E uma terceira, conciliatória, né? Primeiro a vida, mas sem quebrar a economia. Então são visões divergentes, né? São chamadas as causas especiais, que dependem da vontade de cada um. Também a falha de comunicação é considerada uma causa especial. Né? A ausência de interlocução efetiva entre o nível estratégico, que é o governo central, e o nível tático operacional, que são os governos locais. Fato é que, em todo o mundo, né, os países definiram esse valor para considerar o processo pandêmico estável, ou seja, só é admissível um acréscimo diário de 0,5% na quantidade acumulada de casos de Covid-19. No processo considerado estável, somente as causas comuns devem atuar, pois independem da nossa vontade. Então, o que é que devemos fazer? Né? Temos que corrigir a nossa estratégia. Temos que definir melhor nossas prioridades e melhorar a nossa comunicação. Abrindo um parênteses aí sobre a teoria da decisão, né? Algumas técnicas de decisão. Então, nós temos aí, mediante o consenso, por maioria, baseado em opinião especializada, ou na opinião singular,
também conhecido como decisão ditatorial. Num cenário como vivemos hoje em dia, consenso seria utópico pensar, né? E a adesão singular também tem os seus riscos. Lembrando que quando eu desço nessa escala, nessa relação aí das técnicas, né? Quanto mais eu desço, mais diminui a participação popular. E quando eu subo nessa classificação aí, aumenta a participação popular. Então, conveniente focarmos aí nessas duas centrais, né? Já que o consenso seria utopia e a adesão singular seria temerária, ficaremos aí com a questão da maioria e da opinião especializada. Lembrando que, havendo ou não conflito entre a maioria e a opinião especializada, a decisão final é sempre do agente político, ou seja, dos governadores, né, dos prefeitos. E aí nós temos aí a resposta também a uma das perguntas, né? Em quanto tempo os países conseguiram atingir a estabilidade no processo? Ou seja, quanto tempo levou cada país para que a taxa ficasse abaixo de 1,005? Então, utilizando aí a mediana, né, para fugir aí do efeito aí das bordas, nós temos aí que há um valor mediano de 83 dias que os países levaram para estabilizar o seu processo. Começando aí com a Tailândia, que necessitou apenas de 47 dias, e no último aí o Reino Unido, né, 128 dias. Muito desse período devido ao erro de estratégia tomado no início. Fato é que, em média, né, melhor, aí, pelo valor mediano, esse prazo aí para estabilizar o processo, ou seja, manter a taxa abaixo de 1,005, ficou em 83 dias. E no Brasil, o que é que nós temos? Então, né? Esse é o comportamento aí da nossa taxa de crescimento, desde 15 de março até 19 de junho. O que é que aconteceu aqui? Vemos que a taxa, né, vinha baixando, em determinado momento ela subiu. Saiu aí de 1,6, ficou aí por volta de 1,1 picos, né, e voltou a subir novamente aí. Há um marco interessante nessa data de 12 de abril, que é o seguinte: caso fosse mantido o comportamento verificado entre 15 de março e 12 de abril, o comportamento seria o seguinte. Então, tomando aí a data de referência de 15 de março e ajustando a curva, aí no caso uma curva logarítmica, já entrando aí um pouco na técnica de modelagem, né? Tomando a data de referência de 15 de março, ajustando aí a curva para 12 de abril, temos o quê? É que o Brasil teria estabilizado o seu processo em 16 de maio, com 81 dias de pandemia, ou seja, dentro da média mundial. Não foi isso que aconteceu, né? Então, considerando o comportamento após 12 de abril, considerando ainda a data de referência de 15 de março, vemos que a curva já não conseguiria reproduzir o comportamento. Por quê? Porque teríamos aí no final uma projeção tendenciosa, porque o Sol estaria capturando aí os pontos de mínimos. Então, o que é que consiste? O que é que tem que se fazer? Vou tomar uma nova data de referência para tentar capturar o ponto médio final. Então, o próximo ponto de referência seria aí 18 de março. Então, ajustando a curva agora para iniciando a data de referência em 12 de março,
vemos aí que a projeção ela torna-se não tendenciosa, porque eu estou capturando agora aí o que realmente está acontecendo na ponta. Isso implica em quê? De que a projeção agora para o término da pandemia, ou seja, ou então sobre o momento em que entraríamos sob controle, isso iria para 3 de agosto, ou seja, 160 dias de pandemia para poder obter um controle aí da situação. Só lembrando, né, a média mundial aí em 83 dias, então nós teremos aí o dobro do tempo, teremos aí o dobro do tempo, já estamos caminhando para isso, para estabilizar o processo. Então o que é que aconteceu aí até 8 de abril? Desde o início da pandemia até 8 de abril. Tivemos a discussão em relação ao posicionamento do governo central contra o isolamento social. Chegando a lançar uma campanha, né, o Brasil não pode parar, isso em 28 de março, tendo que a Justiça suspender essa campanha, né, notadamente aí contra o isolamento social. Então havia discussão bastante intensa nessa época e há até hoje, posicionamento contra o isolamento social advinda do governo central. Em 3 de abril, posicionamento do governo central sobre a favor da imunização de rebanho, que como vimos, né, aumentou o número de casos e o número de óbitos, consequentemente. Tivemos a crise instalada aí entre o presidente e o ministro da Saúde, em relação ao isolamento social, né, e em relação ao uso de medicamentos. Então isso dividiu bastante aí a opinião pública. E de 27 a 30 de março, como consequência aí do posicionamento no governo central, carreatas aí em todo o país aí contra o isolamento. Consequências. Então temos novamente aí o gráfico do isolamento social do Brasil, de 42 dias, com a taxa média de isolamento social de 71%, desdobrando essa taxa em 2 períodos distintos. Primeiro, período aí de 75% de isolamento e um segundo aí de 67% de isolamento. De forma que o isolamento social de máxima intensidade no Brasil só durou 22 dias, né? De 21 de março a 12 de abril. Então, o que é que aconteceu? Né? Respondendo a essa pergunta. Então, até 12 de abril tivemos todos esses acontecimentos, aí, causas especiais, né? Interferindo no processo de estabilização. A consequência foi que 19 dias após, a taxa de crescimento voltou a subir. Configurando aí um erro de estratégia de prioridades. Né? Houve sim um aumento de número de casos de Covid a partir dessa data. O aumento da taxa. Então, nós temos aí, relembrando, né, a Dinamarca com índice de isolamento social de 57% durante 20 dias. Coreia do Sul, taxa de isolamento social de 52% durante 22 dias. E uma média mundial aí de 64% de índice de isolamento durante 37 dias. Né? E o Brasil, com 71% de isolamento social durante 48 dias, não conseguiu estabilizar sua taxa. Por que não deu certo? A primeira causa aí foi o curto período da fase de intensidade de isolamento social de máxima intensidade. Relembrando aí aquele gráfico, né, dos países que estabilizaram a sua taxa de crescimento acumulado de casos, apenas 12% o fizeram em um período até 22 dias. E também, como segunda causa, a questão da eficiência. Né? Relembrando aí o conceito de eficiência, é a otimização do resultado utilizando-se o mínimo de insumos. Então, se imaginarmos aí a questão da pandemia como um processo, a questão do
do controle da pandemia como processo, nós temos aí como insumos, né, o tempo de isolamento, ou seja, o tempo de quarentena e o percentual de isolamento. O processo aí seria as ações de controle da pandemia e o resultado seria a menor taxa de crescimento acumulado possível. Então, o país será tão mais eficiente no combate à pandemia quanto menor for a taxa de crescimento acumulado alcançada ao impor à população o menor índice de isolamento social no menor período de quarentena possíveis. Então, entrando um pouco aí na análise envoltória de dados, nós temos aí o envelopamento aí dos países eficientes que conseguiram reduzir a sua taxa. Quando colocamos o Brasil, logicamente que ele ficou fora aí do envelope aí dos países eficientes. Essa eficiência ela pode ser quantificada, né? Utilizando-se aí um software específico, o CIAD. Então nós temos aí à esquerda os dados de entrada, são dois dados de entrada, né? O período de quarentena e o índice de isolamento, e o inverso da taxa de crescimento. Eu quero justamente que ela seja a menor possível. E na direita aí eu tenho os dados de saída, já com a quantificação aí da eficiência, que pode ser melhor traduzida aí no gráfico seguinte. Então nós temos aí uma escala da eficiência dos países em reduzir a taxa de crescimento de casos acumulados, iniciando-se aí justamente pela Dinamarca, Coreia do Sul, Vietnã. E lembrando aí, são os países que tiveram uma curta duração de quarentena, impuseram uma taxa mínima aí de isolamento também, e por isso mesmo, já que conseguiram estabilizar, o resultado aí não poderia ser diferente, né? São os considerados aí os mais eficientes, né? Terminando aí com a Bélgica, 96%. O Brasil obteve esse resultado aí fora, portanto, aí do rol dos países eficientes. Então, a baixa eficiência é que nos diz aí essa classificação, né? A análise envoltória mostra que quando os países que conseguiram uma taxa abaixo de 1,005 são comparados entre si, a eficiência mínima deve ser de 96%. Com o percentual de 92%, o Brasil, que não estabilizou a sua taxa, enquadra-se como ineficiente, por não manejar os insumos tempo e isolamento disponibilizados em conjunto com outras ações especiais de combate à pandemia. Então, a resposta à pergunta: decorridos mais de 100 dias de pandemia, por que ainda não atingimos uma taxa de crescimento acumulado inferior a 1,005? Então essas são as causas, né? Primeiramente aí o erro de estratégia, né? Parte da população, influenciada pelo governo central, optou pela imunização de rebanho, posicionando-se contra o isolamento social e priorizando o debate sobre a recuperação em detrimento da prevenção. Consequência foi que parte da população aderiu por 42 dias ao isolamento social, com índice médio de 71%, e o debate pontuou sobre qual medicamento utilizar. Nesse cenário, a taxa de risco ponderado aí, de insucesso ficou em 28%, que acabou se concretizando, ou seja, não atingimos a taxa de 1,005. Então a estratégia correta teria consistido em apoiar o isolamento social e ter optado por um risco menor, 10% de insucesso, em face da polarização que se encontra a nossa população, o que significaria uma quarentena de 47 dias com um índice de isolamento aí de 79%. Ineficiências das ações também como das causas. Dinamarca e Coreia do Sul abaixo de 1,005, com tempo de quarentena e índice de isolamento menores que o do Brasil. O risco de insucesso lá, com base nisso aí, era acima de 96%. Então, o Brasil, com 42 dias, com índice de isolamento social médio de 71%, e o risco ponderado de 28%,
de não atingir a sua taxa, que acabou se configurando, né, mostra aí a ineficiência por não ter integrado outras ações de combate à pandemia, que certamente esses países como Dinamarca e Coreia o fizeram, né, em face do risco altíssimo, pelo baixo período de quarentena, pelo baixo índice de isolamento social, conseguiram o seu intento. Então, por isso que eles são considerados eficientes. E aí temos que admitir, né, no caso aí, quantificado inclusive aí, a nossa ineficiência no combate à pandemia. Entrando agora aqui nas regiões, nós temos aí o seguinte cenário: as regiões do Brasil, taxa média de crescimento acumulado, região sul 1,038, e por último aí o centro-oeste 1,062, todas, no entanto, muito acima da taxa de controle representada aí pela linha pontilhada em vermelho. Em relação aos estados, nós temos a seguinte situação. Panorama geral, o estado melhor situado é Pernambuco, com 1,02 de taxa de crescimento. Em pior situação, Mato Grosso, 1,065. Todos, no entanto, aí, bem acima da taxa admissível de 1,005. Então, os 4 primeiros aí, melhor situados no Brasil, nós temos aí Pernambuco, já se aproximando aí da taxa de estabilização. A linha preta representa que, para ser considerado estável, a linha azul teria que estar coincidindo com essa linha preta. No entanto, vemos que Pernambuco ainda não conseguiu. Mas se existe algum estado em que, para onde mirar, esse estado hoje em dia seria Pernambuco. Em seguida nós temos aí Amazonas. Percebamos que, embora os dados últimos da taxa de isolamento, da taxa de crescimento aponte para a estabilização, isso não significa que esses estados estejam estabilizados, né? Para ser assim considerado, tem que coincidir aí pelo menos 14 dias dentro daquela faixa. Em seguida nós temos aí Santa Catarina e Rio de Janeiro. Nos 4 últimos, temos aí Mato Grosso do Sul, a taxa bem acima da taxa de controle, seguido pelo Distrito Federal, Rondônia e Mato Grosso, e totalmente fora de controle. Comparando aí a situação do nosso melhor estado com a média da Europa, dá para ver aí a diferença, né? Se Pernambuco é o nosso melhor exemplo até agora, comparando com a necessidade de manutenção da taxa durante 14 dias aí, dentro da taxa de controle, veja a diferença aí entre Pernambuco e a Europa. No entanto, né, vigora do país, força cada vez mais crescente, a questão da flexibilização da quarentena. Vamos começar a fazer aqui um levantamento, uma comparação entre essa política, inicialmente encabeçada pelo Estado de São Paulo, de flexibilização das normas de isolamento, em face da taxa de crescimento e do índice de isolamento social. Então, nós temos aí que o Estado de São Paulo, né, iniciou e tem o seu plano de flexibilização. Sabemos que premido aí por diversas pressões legítimas, né, de diversos setores da sociedade, uns a favor, a maioria uns contra, outros a favor, a maioria a favor da flexibilização. E os governos estaduais, como um todo, vêm fazendo aquilo que julga ser o mais acertado. Todavia, a pergunta que fica é: será que é essa a decisão a ser feita realmente? Então, começando aí por São Paulo, nós temos aí a situação do Estado em relação à taxa de crescimento. A linha pontilhada vermelha seria a linha de controle,
O Estado deveria estar com a sua linha azul, que é a taxa de crescimento, aí, coincidindo com essa parte da linha preta, dentro aí da faixa de controle. No entanto, a situação de São Paulo é essa aí. Com o índice de isolamento social decrescente, o último valor aí desse estudo, referente ao início do mês aí de 53%. Em seguida, nós temos o Rio de Janeiro, também com a taxa de crescimento acima da faixa de controle, a taxa de índice de isolamento decrescente. Belo Horizonte, também acima, bastante acima e bastante irregular, a situação da taxa de crescimento, totalmente fora de controle, com índice de isolamento aí muito baixo, decrescente. No entanto, também já inicia o seu processo aí de abertura. Temos aqui Brasília, que também começa a flexibilizar suas normas de isolamento social. O gráfico aí da taxa de crescimento mostra o processo fora de controle, a linha azul, totalmente destacada aí da linha preta, que está inserido dentro da faixa de controle de 1,005. E abaixo nós temos aí o índice de isolamento social, que além de estar decrescente, apresenta um valor muito baixo, de 39%. Vamos ver agora a situação dos estados, né? Começando aí pelo Rio Grande do Sul, onde acima nós temos aí a taxa de crescimento acumulado dos últimos 30 dias, e abaixo nós temos aí a taxa de isolamento, o índice de isolamento social. Então, o Rio Grande do Sul aí fora de controle, o isolamento social decrescente e com valor de 57%. Paraná, taxa de crescimento bem acima da taxa admissível, com índice de isolamento de 41%, decrescente. Espírito Santo, taxa de crescimento fora de controle, índice de isolamento relativamente alto, mas aí refere-se a um valor extremo, possivelmente aí verificado no fim de semana, mas a tendência é de curva decrescente também no Espírito Santo para o isolamento social. No Acre, taxa acumulada de crescimento aí acima dos valores considerados como de controle, que é de 1,005, o isolamento social é de 68%, com viés de queda decrescente. Tocantins, a mesma situação, taxa de crescimento acumulado aí acima da faixa de controle, isolamento social decrescente com 48%, último valor medido. Amapá, taxa de crescimento aí acima do limite admissível, uma taxa estabilizada, constante, aí de 61%. Então, verifica-se que o Amapá vem fazendo um esforço aí de manutenção da taxa de isolamento aí. Todavia, a taxa de crescimento ainda está fora de controle. Pará, o valor da taxa de crescimento acumulado aí também fora de controle. O índice de isolamento de 45%, com ligeira decréscimo. Roraima, há uma tendência aí, em Roraima, da taxa de crescimento se estabilizar, conforme indica aí. Estabilizar não, é atingir aí a faixa de controle. Vamos verificar aí com o tempo se Roraima conseguiu a sua estabilização, né? A taxa de isolamento social está ligeiramente decrescente, com o valor medido aí de 73%. Goiás, situação aí fora de controle, né? A taxa de crescimento bastante aleatória, totalmente destacada, na linha preta, na sua integralidade, e com a taxa de isolamento social aí muito baixo, né? E com indicação de viés aí de baixo, de decréscimo, e também bastante acentuado no estado de Goiás. No Ceará, uma taxa de isolamento social aí
mantido relativamente aí constante, de 74%. Então, percebe-se aí que o Ceará vem fazendo esforço aí de manutenção da sua taxa de isolamento. No entanto, a taxa de crescimento acumulado aí mostra ainda aí essa instabilidade. Alguns pontos tocando aí a faixa preta, né? Mas nenhuma indicação de que haja uma acomodação dentro do período considerado para ser considerado estável. No Maranhão, taxa de crescimento de casos aí acumulado também fora da faixa admissível de 1,005, com índice de isolamento social aí ligeiramente em queda, com valor medido aí, o último aí de 40%. Na Bahia, taxa de crescimento também acima do valor admissível de 1,005, com índice de isolamento aí social de 67%, uma indicação aí de queda, de decréscimo. Sergipe, situação bastante crítica em Sergipe, uma taxa estabilizada aí num nível bastante elevado, 1,05, bem acima de 1,005, sem indicação de estabilidade e com índice de isolamento aí de 60%, com ligeira viés de decréscimo. No Piauí, também a taxa de crescimento aí totalmente fora da faixa de controle, o isolamento social aí de 59%, o último valor medido, com ligeira indicação de queda. A Paraíba também fora da faixa de controle, a taxa de crescimento, o índice de isolamento social aí também se percebe que a Paraíba vem fazendo esforço de manutenção aí na sua taxa de isolamento, mantendo-se aí relativamente constante, com um valor medido aí de 80%, de 74%. Alagoas, situação semelhante, todavia, em relação ao isolamento social, semelhante à da Paraíba, todavia, a taxa de crescimento completamente fora da faixa de controle admissível de 1,005. Por fim, o nosso Rio Grande do Norte, uma taxa de crescimento aí bastante variável, alternando aí picos e quedas. A taxa, última medida aí de 73%, com ligeiro viés de baixa. Então, esse aí é o panorama dos estados do Brasil, cuja conclusão não poderia ser diferente, né? Nenhum estado da federação reúne, até o presente, as condições necessárias para flexibilizar o isolamento social. Porque nenhum ainda está dentro da faixa considerada mundialmente como de controle, para que daí então possa começar o processo de flexibilização, como podemos ver, como vimos aí nos países da Europa, que uma vez alcançado o valor de estabilidade, de 1,005, abriram as suas atividades, flexibilizaram suas normas e conseguiu manter a taxa de crescimento sob controle. Então não temos ainda, nenhum estado ainda a essa configuração. A nossa taxa de crescimento está acima e bem acima da taxa admissível e o índice de isolamento social aí, em média, decrescente. Importa agora saber as respostas às seguintes perguntas, né? Quando ocorrerá o pico da curva pandêmica em cada estado? Quando será atingida a fase de estabilização da curva? E, por fim, quando será o fim da pandemia em cada estado e no Brasil? Para isso, né, temos que lançar a mão de um modelo estatístico aí para fazer a previsão para cada estado. No caso desse estudo aqui, com base no comportamento da taxa de crescimento acumulado de cada estado, foi criado um modelo preditivo para cada unidade, ou seja, para cada estado foi feito um modelo, né,
A reunião desses modelos aí é o modelo para o Brasil. Ou seja, o Brasil é o somatório dos modelos de cada um dos estados. E resumindo aí, no caso do Brasil, o modelo obtido foi esse. O que é que nós temos aí nesse gráfico? Nós temos aí no eixo da esquerda, número de casos diários. No eixo da esquerda, da direita, nós temos aí a quantidade de casos acumulados de Covid. Essa linha sinuosa em azul, em forma de S, ela significa aí os casos acumulados previstos. Então nós temos aí que o modelo aponta para final da pandemia em 17 de setembro, alcançando aí o valor de acima de 2,4 milhões, 2 milhões e 400 casos de Covid até o final do processo aí. Está por volta de 17 de setembro. A curva vermelha é o que vem acontecendo. Então nós vemos aí uma perfeita coincidência aí das curvas, uma aderência bastante razoável aí dos casos que vem acontecendo atualmente, com o que está sendo previsto. Nas colunas azuis, nós temos aí o modelo propriamente dito, a previsão dos casos diários, com o pico previsto para 24 de junho, né, cerca de 30 mil. E por fim nós temos aí as colunas nessa cor alaranjada, né, que são os casos reais. Então, afora esse último dado aí obtido no dia 18, né, que não houve a quantificação dos dias, ou seja, houve um acúmulo de 2 dias, né, daí esse pico, mas é um pico que não corresponde à realidade. Nós temos aí os casos reais diários. Então, esse é o modelo que foi construído aqui para o Brasil, com base nos modelos estaduais. E são esses aí. Né? Então, nós temos aí a situação do Acre, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, alguns estados com aderência maior do que foi previsto com o que está acontecendo, outros nem tanto, porque essa é a natureza de um modelo estatístico. Né? A primeira certeza que nós temos de um modelo é que não vai ser aquilo ali, vai ser algo próximo àquilo ali. Né? Então, para que ele serve para quê? Né? Serve para que decisões possam ser tomadas a partir daquele cenário que se projeta para o futuro. Porque é melhor ter algum modelo do que não ter nenhum. Continuando, nós temos aí a situação da Amazonas. Então, o que é que nós temos nesses gráficos? Né? Na esquerda aí a previsão e no eixo horizontal aí a previsão de término, de data, e no vertical aí na previsão de quantidades. Né? Então, esse modelo aponta aí para Amazonas 125, mas já vemos aí um viés aí de baixa, né? Na curva vermelha, então possa ser que decaia. Para o Piauí, aponta aí para 50 mil até 4 de setembro. Paraná, 25 mil aí, final de julho. E assim por diante. Situação do Amapá, apontando aí para 22 mil ao final deste mês. O Amapá, segundo o modelo, estaria próximo aí da conclusão do seu processo. Temos aí a Bahia, apontando para 140 e 160 mil aí no metade de agosto. Rio de Janeiro apontando aí para 125 mil. O Ceará, 160 mil. Nosso Rio Grande do Norte aqui apontando aí para 40 mil no final de julho. Situação do Distrito Federal, Rondônia. Espírito Santo aí, a curva real se deslocando, se descolando aí da previsão. Significa isso que o modelo para o Espírito Santo necessita de um ajuste. Roraima, apontando aí para 18 mil.
final de julho. Goiás, bastante incerto aí o modelo de Goiás, está no início ainda. Essa curva bastante acentuada aí significa uma maior atenção que deve ter o estado de Goiás aí em relação ao modelo. Rio Grande do Sul, apontando aí para entre 30 e 35 mil no final de julho. Maranhão, 120 mil ao final, pela metade de agosto. Santa Catarina indicando aí 30 mil no final do processo, em 30 de agosto. Minas Gerais, Sergipe também se descolando aí do modelo de predição. Minas Gerais, com boa aderência. Mato Grosso do Sul também. São Paulo, o modelo se mostra aderente, indicando aí algo em torno de 550 mil a 600 mil até o início de setembro. Mato Grosso, indicação aí de 16 mil, também merece melhor atenção aí o modelo preditivo, tendo em vista o seu formato, que foge aí do normal. Tocantins apontando aí para algo em torno de 9 mil. E por fim o Pará, indicando aí 100 mil até final de metade de julho. O resultado dos estados, conforme dito, culmina com o modelo Brasil, que abaixo aí do gráfico aí nós temos aí a quantidade diária prevista e realizada. E nas colunas seguintes a quantidade acumulada prevista e realizada. Então podemos ver aí que a marca do 1 milhão de casos foi bem capturada pelo modelo, indicando aí para na data de 19 de julho que isso aí iria ocorrer, como de fato ocorreu. Nós temos aqui uma tabela fruto dos modelos preditivos dos estados. Então, com base naqueles modelos, foi possível elaborar essa tabela aqui, onde nós temos aqui na primeira coluna os estados, em seguida a data provável do pico, o período de desaceleração, a data provável de estabilização, porque após o pico, a curva entra numa fase de desaceleração. Depois atinge aquela taxa considerada como estável, de 1,005, e em seguida o processo se encerra. Então, aí, para o Acre, nós temos aí a data de pico provável, inclusive já ocorreu, já teria ocorrido aí, em 11 de junho, com a duração aí do período de desaceleração de 23 dias, período de estabilização iniciando em 4 de julho e o processo se encerrando logo em seguida em 6 de julho. Uma duração, portanto, aí entre o pico e o final do processo de 25 dias. Aqui nós temos a representação em forma de cronograma dessas datas. Então, o pico teria ocorrido aqui, nos 23 dias aqui do período de desaceleração, e aqui na faixa verde, a data de início aqui do período de estabilização e logo em seguida o final do processo. E assim para todos os estados. Nós temos aqui no caso de Minas Gerais, que será o estado onde, teoricamente, o processo se encerrará por último. Nós temos aí a data prevista do pico aí em 2 de agosto, seguido por um período de desaceleração aí de 36 dias, com a data provável de estabilização de 7 de setembro, com o processo se encerrando em 17 de setembro. A representação gráfica seria essa aqui: a data de pico, a desaceleração, a estabilização e o final do processo. No Rio Grande do Norte,
Data de pico prevista 2 de julho, duração do período de desaceleração de 31 dias, com a estabilização sendo atingida em 2 de agosto e o processo se encerrando logo em seguida, em 7 de agosto. Por fim, e assim para os demais estados, temos aí para o Brasil, o pico provável aí, 24 de junho, uma fase de desaceleração aí de 49 dias, a data provável de estabilização. Então o Brasil atingiria, em média, a taxa de 1,005 no dia 12 de agosto e o processo se encerrando em 17 de setembro, que naturalmente a data do término aqui do estado de Minas Gerais. Tratamos agora aqui sobre o risco de não estabilização do processo pandêmico após o término previsto, conforme a tabela anterior. Por que isso aqui é importante? Porque esse risco aqui é referente à situação que está acontecendo até agora. Se forem alteradas as condições, principalmente a questão do isolamento, isso aqui pode se alterar. Então, atualmente, a situação que nós temos é essa aqui. Então, nós temos aqui para o Acre, uma duração efetiva, tivemos a duração efetiva da quarentena de 36 dias, com índice de isolamento social durante a quarentena de 70%. Então, o risco de que não seja atingido a taxa de crescimento acumulado de 1,005 é de 48% nas condições atuais. Para Alagoas, teve a duração efetiva da quarentena de 43 dias, dentro do qual foi obtido um índice de isolamento social de 76%. Há um risco ponderado aí de 25% de que a taxa não seja atingida. Na Bahia, o risco é de 48%. No Ceará, é de apenas 1%. O Ceará teve a duração efetiva aí de 50 dias, né? Inclusive mantém esse comportamento. A taxa de isolamento aí é de 80%. Então, entrando naquela fórmula que vimos lá no início, né? O risco de não estabilizar o processo é de apenas 1%. Ceará faz parte de um grupo seleto aí, podemos ver aqui melhor no gráfico, que é o seguinte, né? Aí nós temos aí ordenadamente, né, conforme o risco, os estados aí em relação à não estabilização, o risco que cada um corre de não estabilizar o seu processo após a data prevista na tabela anterior. Então nós temos aí o Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Paraíba, com 1% de risco. Um segundo grupo, encabeçado aí pelo Rio Grande do Norte, indo até o Pará, o risco variando de 21% a 25%. Segundo grupo, podemos considerar aí de Santa Catarina até Sergipe, variando de 42% a 58%, isso bastante alto, de não estabilizar o seu processo. Um grupo de alto risco, iniciando aí por Goiás, Paraná, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, né, com 72% de risco. E um risco altíssimo aí de Tocantins. Né? Por que Tocantins estaria nessa situação? Porque a duração prevista, a duração efetiva da quarentena foi de apenas 22 dias. E a taxa foi relativamente baixa. Então o risco ponderado, né, subiu bastante. Então por que essa tabela é importante? Porque se as condições de isolamento começarem a ser flexibilizadas, como vimos aí, nenhum estado está em condições ainda de flexibilizar, né? Isso aqui pode mudar. O risco pode aumentar aqui bastante. Porque eu estaria alterando as situações de
de isolamento social. Por fim, nós temos aí a equivalência, né, entre a taxa de crescimento e o R0 ou o R efetivo. Então, considerando que, na ótica da taxa de crescimento, quando ela é igual a 1, equivale ao R efetivo igual a 0, ou seja, que tais valores significam o fim da pandemia. Ou seja, quando eu tenho a taxa de crescimento igual a 1, significa que eu não estou tendo crescimento nenhum. E quando o meu R0 ou R efetivo é igual a 0, significa também que a pandemia acabou. Então pode-se fazer através de uma linearização, né, estimar o R efetivo de estabilização equivalente à taxa de crescimento de 1,005, que é importante também. Não é importante só apenas saber que quando o R0 atinge 1, o processo entra em declínio, e quando atinge 0, ele se encerra. Tudo bem, mas qual o valor então que seria equivalente à taxa de estabilidade? Então é isso que mostra essa tabela. Então nós temos aí algumas datas importantes, né? A data do início da pandemia, a data provável do pico, a data provável de estabilização e a data provável do fim da pandemia. Através desses valores, eu posso calcular a duração da pandemia, a duração até atingir o pico e a duração até atingir a estabilização. Com base nisso, aplicando-se aqui essa fórmula, eu posso calcular agora o R efetivo de estabilização. Por exemplo, para o Acre, seria 0,08. Percebamos que estes valores aqui situam-se próximo ao zero, porque da mesma forma, o 1,005 também se situa próximo a 1, que significa o valor de término da pandemia. Aqui para o Paraná, o meu R efetivo seria de 0,138, de tal maneira que, da mesma forma, só é indicado haver a flexibilização para uma taxa de crescimento inferior a 1,005, também só deve haver flexibilização de isolamento social quando o R efetivo de cada estado for inferior aos valores apresentados na tabela ao lado. Então, aqui para São Paulo, só é prudente realizar flexibilização quando o R0 de São Paulo, ou o R efetivo de São Paulo, for inferior a esse valor aqui, 0,292. E aí fica as seguintes reflexões aos gestores públicos que estão atualmente tomando as decisões mais importantes de sua vida pública. A primeira é a seguinte: se a fonte para a tomada de decisão são os dados disponíveis, e esses dados mostram que o sistema está instável, considerando aí o processo pandêmico, né, como um processo, qual seria a razão então de utilizar tais dados para decidir sobre flexibilização do isolamento social ou não? Os inúmeros exemplos aqui tratados mostram que decisões sobre a flexibilização do isolamento social só surtiram efeito após a estabilização do sistema, ou seja, quando foi obtida uma taxa de crescimento acumulado inferior a 1,005. Que o cenário previsto quanto à duração e intensidade da atual fase pandêmica, que já não é bom, pode piorar caso as decisões degenerem mais ainda o que resta do isolamento social. Mas também pode melhorar caso resolvamos intensificar o isolamento social com base no que foi aqui exposto. Por fim, uma reflexão
do Peter Drucker, que diz o seguinte: fazer as coisas certas é mais importante do que fazer as coisas direito. Possa ser que estejamos seguindo a ferro e a fogo um planejamento de flexibilização nos seus mínimos detalhes. Mas será que essa é a coisa certa a fazer?